operações com frações. Vamos ver um pouco de operações com frações, tá? Vou começar primeiro com a multiplicação de fração, que ela é bem tranquila de fazer. Por isso que eu vou começar com ela primeiro. Então, olha só, vamos multiplicar as frações 4/7 vezes 5/6. Para multiplicar fração é muito fácil, eu vou fazer numerador com numerador, denominador com denominador, ou seja, de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, fazendo ali a multiplicação, ó, 4 vezes 5, 20. Embaixo, 7 vezes 6, 42. Aí, o resultado, gente, sempre que der para simplificar, a gente simplifica. No nosso caso aqui, a gente consegue simplificar. Como que eu vou fazer para simplificar? Olhar se tem algum número que, tanto o número de cima, o numerador, quanto de baixo, o denominador, eu consigo dividir pelo mesmo número, no caso. E eu consigo, por exemplo, eu consigo dividir por 2? Sim, o de cima e o de baixo divide por 2. Então, vou fazer a simplificação aqui, dividindo por 2, né? Ó, observa que tem que ser em cima e embaixo, ou seja, no numerador e no denominador. 20 dividido por 2 dá 10. Então, a parte de cima deu 10. Embaixo, 42 dividido por 2 dá 21. Quando chegou aqui em 10 21avos, eu não consigo mais dividir eles por um mesmo número. Então, a resposta aqui dessa multiplicação é 10 21avos. Vamos ver agora a divisão. A divisão também não é difícil. Ó, quando eu tenho divisão de fração, eu vou copiar a primeira vezes o inverso da segunda. Essa é a primeira, daqui é a segunda. Então, copia a primeira. 6 nonos. Vezes, não, então, vezes o inverso da segunda. Inverter a segunda, o que está embaixo fica na parte de cima. Esse que está em cima vem para a parte de baixo. Agora, o que eu faço? É fazer normal, multiplicar de cima com de cima, de baixo com de baixo. 6 vezes 3, 18. Então, 6 vezes 3, 18. 9 vezes 6 vezes 3, 18. 9 vezes 2, 18. E agora, 18 dividido por 18 é igual a 1, tá? Quando der para dividir, a gente divide. Quando não der, a gente simplifica. Igual que eu 20 para dividir por 42, no caso, eu vou simplificar a fração. Aqui também, se a pessoa quiser usar a simplificação, pode. Ela vai dividindo por 2, aí depois ela divide por 3 novamente e vai encontrar também o 1, tá? Tanto faz. Ou usa a divisão quando dá um resultado inteiro aqui, ou faz a simplificação. No caso, eu fiz a divisão. 18 dividido por 18 dá 1. Então, tá, ó, se lembrar, divisão que tem fração, copia a primeira vez o inverso da segunda. Sempre isso, copia a primeira vez o inverso da segunda. Ó, o próximo aqui é a soma ou subtração de fração. Toda vez que eu vou somar ou subtrair fração, né, uma dessas duas operações, eu tenho que tirar o mínimo comum dos denominadores, ou seja, desses que estão embaixo. Então, a primeira coisa a fazer, se os denominadores são diferentes, é tirar o mínimo comum. Se for igual, pode resolver direto, tá? Mas quando é diferente, é tirar o mínimo comum. No nosso caso, são diferentes, ó, 12 é diferente de 3. Então, primeira coisa, tirar o mínimo comum. Tirar o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3, olha só, eu consigo dividir por 2, eu olho se dá para dividir por 2, e dá, o 12 dividido por 2 dá 6. O 3 não dá, eu copio. Aí, divido por 2 novamente, 6 dividido por 2 dá 3, o 3 não dá, eu copio. Agora, não dá mais para dividir por 2, mas vai dar para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Agora, multiplica essa coluna, né? Quando aqui ficou 1, a gente para e multiplica essa coluna. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12.
Ou seja, o meu mínimo comum deu 12. O que eu faço agora? Eu vou fazer ele aqui embaixo. Eu vou anotar o mínimo comum no denominador, tá? Ó. E eu pego esse mínimo comum, divido pelo de baixo, o resultado que der eu multiplico pelo de cima. Faço com cada uma dessas frações aqui. Então, vamos lá, 12, divide pelo de baixo, 12 dividido por 12 dá 1. Pega o resultado, multiplica por 6, 1 vezes 6, 6. Agora, eu copio menos, agora com essa fração, 12, divide pelo de baixo, 12 dividido por 3 dá 4. Pega o resultado, multiplica pelo de cima, 4 vezes 1, 4. Agora, resolve a parte de cima e mantém o denominador. Então, vou copiar o 12. 6 menos 4, 2. Agora, dá para simplificar a fração? Dá. Então, eu vou simplificar. Eu consigo dividir o de cima e o de baixo pelo número 2. Ó. 2 divide por 2. 12 também divide por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 12 dividido por 2 dá 6. Ou seja, dá 1/6. Então, aqui terminou esse exemplo, né? É só lembrar, quando eu tenho que somar ou subtrair fração, tirar o mínimo comum dos denominadores, tá bom?